Nesta aula você vai aprender a diferença entre as funções conte-valores e conte-C, algo que é muito comum nos profissionais que estão estudando o Microsoft Excel. Por aqui, professor Marcos Xavier, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta. E nesta tabela encontramos aqui algumas colunas, Começando com a coluna mês, coluna com as regiões, os vendedores que efetuaram a transação e as quantidades que foram aí negociadas em cada uma delas, tá? Ao lado direito a gente tem a estrutura de pesquisa, onde nós vamos extrair algumas informações. Começamos aqui com a contagem, O objetivo aqui é fazer o Excel contar pra gente. Ele quer contar quantos registros, no caso aqui, quantos valores nós encontramos nesta coluna, tá? Então lembrando, ele não vai somar, ele apenas vai contar quantos registros. Então para isso nós vamos utilizar a função conte.valores, tá? É só começar a escrever conte, ponto, já começa a aparecer aqui as funções por filtragem, conte valores, pressionamos a tecla Tab. O conte valores, ele vai fazer aqui a contabilização de células que estão preenchidas. Ele conta qualquer célula com informação. Pode ser número, pode ser texto, um caractere especial. Ele só vai ignorar se alguma célula estiver vazia. Então é só você selecionar a sequência que você tem, fechou parênteses e pressiona Enter. Então ele vira para a gente e fala, nós temos aqui 9 registros nesta coluna. Perfeito, é isso que a gente precisa mesmo. Só que do lado direito, ele quer fazer uma contagem por região. Então ele quer contar aqui quantas vezes aparece a região norte, quantas vezes aparece a região nordeste, e é claro, aqui uma planilha de demonstração, mas você não vai ficar contando isso na mão, Lembrando que as planilhas profissionais, elas são muito extensas, então nesse nosso caso, vamos criar um mecanismo automático para fazer esta análise. E nesse nosso caso, o foco desse vídeo aqui é utilizar a função conte.c, porque a função conte.c, ele não vai contar todo o intervalo, ele vai contar algo específico que você vai apontar para ele. Então ele começa perguntando qual é a coluna de referência. No nosso caso aqui, é essa coluna com as regiões, ponto e vírgula. De todas essas regiões, qual a região que ele vai buscar? No meu caso aqui está escondido aqui atrás, por causa do alinhamento centralizado, mas aqui atrás temos lá o registro da região norte. Então eu vou clicar aqui, porque ele está bem no cantinho, eu poderia escrever norte entre aspas, tá? Funciona da mesma maneira. Ou você clica ou você escreve. Somente isso, simples assim, Fechou o parênteses, tá lá. Eu tenho 3 registros para a região norte. Se você observar aqui, 1, 2, 3. Se eu tirar algum aqui, dá um deletinho, caiu para 2. Simples assim. Vamos dar mais uma praticada? Agora ele quer contar quantas vezes aparece a região nordeste. Então vamos acionar aqui a função conte.c. Seleciona aqui a coluna com as regiões, ponto e vírgula. Ou você clica ou você escreve, tá? Vou clicar aqui no cantinho. Vou dar um Enter, pode fechar parênteses a Enter. Eu tenho 2 registros, tá? Como é que ficaria isso se eu fosse escrever, Só para tirar a dúvida aí. Então vamos acionar aqui o conte.c. Vamos selecionar a coluna com as regiões, ponto e vírgula. Então se você não tem nada para você clicar, é claro que você vai ter que escrever. Então abre aspas e escreva da mesma maneira que está aqui na sua base. Então vamos colocar aqui Sudeste, sempre entre aspas duplas. Então ou você clica ou você escreve desta maneira. Fechou o parênteses e pressiona Enter. E tá lá. Ele contabilizou os 4 registros da função Sudeste, tá? Para dar aquela praticada e você ficar craque no assunto, vamos dar aqui mais uma analisada aqui, só que agora, ao invés de trazermos as regiões, vamos retornar a quantidade de registro por vendedor, tá? Então eu vou fazer aqui aquele esquema para a gente poder arrastar. Então igual, novamente conte.c. Vamos selecionar a coluna com os vendedores. Agora são os vendedores. Como eu vou arrastar para baixo, essa coluna ela tem que ser travada, porque na hora que você descer, se ela estiver solta, ela desce junto. Então você perde a referência. E para travar alguma célula ou alguma coluna, basta pressionar F4. Seleciona lá o intervalo, F4, ele já aplica o travamento, também conhecido como congelamento. Ponto e vírgula.
desta coluna com os valores, com os nomes, né? O nome que será procurado é esse primeiro nome que está escondido aqui atrás, que é o Paulo. Lembrando que nesse caso, como eu quero arrastar, eu não posso escrever, porque se eu escrever, ele vai repetir Paulo em todas as outras células abaixo. Então, quando você vai arrastar, a técnica de você escrever, aí ela não vai funcionar. Aí você teria que ficar fazendo de um por um. Então, só arrasta quando você tem a sequência certinha em algum local da sua planilha, tá bom? Fechamos o parênteses e pressionamos Enter. Tá lá a quantidade de registros do Paulo, 1, 2 e 3. E é claro, agora eu posso arrastar para baixo e aí eu consigo visualizar a contabilização dos outros registros, tá bom? Simples, fácil e eficiente. Logo aqui em cima temos mais vídeos de Excel com muitos truques e macetes para você aprender, tá? É só acessar lá e a gente se encontra na próxima aula.